E vamos fazer as preces, então. A gente retomou... deixa eu abrir aqui. A gente mudou também voltou ao que a gente originalmente fazia de preces, porque o Lama acabou também voltando, né? Nos nossos retiros aqui no Brasil, então vocês vão talvez achar um pouco diferentes. Mas são as preces que a gente sempre fez no... Ai, caramba, o que eu fiz aqui, gente? Peraí. Eu acabei de corrigir o arquivo, agora eu fiz alguma besteira aqui. E não estou conseguindo achar o arquivo certo, mas peraí. Agora vai. Atenção. Pronto. E agora vai. Então, antes de a gente iniciar as preces, né, a gente pode... por uns instantes, eu mesma preciso acalmar um pouquinho a mente conceitual, a mente discursiva. A gente pode sentir o corpo um pouquinho, abrir espaço para a gente estudar. Estabelecer essa conexão com o Lama, Guru Rinpoche. A gente pode fazer, então, para essas 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche para o nosso estudo, recebendo as bênçãos, né? Lembra que sempre, Guru Rinpoche está sempre, as bênçãos estão sempre fluindo. A questão é nós nos abrirmos para elas, né? Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou espantoso Supremo Siddhi, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Argen Yogen Abjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrubnye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampelkor Yeki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. Om Argen Yogen Abjan Sam Pema Gesar Dombola Yamsen Chogi Modrubnye Pema Jone Shesudrak Kordu Kandro Mampukor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos eles, os seres sencientes, alcançar o estado búdico. Sangye Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Kyapsuchi Dagi Jinso Dipe Sonam Chi Drola Penchi Sanje Drupasho Sangye Chodam Sochi Chonam La Jancho Bardu Dagni Kyapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardu Dagni Kyapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penchi Sanje Drupasho. Então, amores, hoje vamos dar uma acelerada no nosso estudo para ver se a gente termina
esse texto mais rapidamente? Então, pensei de a gente pegar o texto raiz, né? E seguir. A gente... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar. A gente, então... Só para a gente lembrar a estrutura, né? O texto inteiro é como transformar felicidade e adversidade em caminho espiritual, né? E daí a gente estudou como transformar a diversidade em caminho espiritual através da verdade relativa. Deixa eu ver se consigo... Nem eu estou enxergando direito esse negócio. Vamos ver. Melhorou aí? Então, como transformar a diversidade em caminho espiritual através da verdade relativa, né? Então, a gente ainda está nesse tópico aqui. Ele é o mais longo mesmo, né? E ele é o que traz mais detalhamento, assim, sobre o quê, como cultivar, né? Como usar as adversidades como caminho. Então, o primeiro ponto seria descartar a atitude de aversão à diversidade e depois desenvolver a atitude de entusiasmo diante das adversidades, né? E dentro dessa desenvolver a atitude de entusiasmo, então tem vários itens aqui, a diversidade como suporte para a renúncia, né? A diversidade como suporte para a prática de tomada de refúgio, a diversidade como suporte para dissipar a arrogância, como suporte para a purificação de ações negativas, como suporte para se atrair pela virtude e como suporte para o cultivo da compaixão. E como suporte para o cultivo da atitude de apreciar mais os outros do que a si mesmo. Então, esses pontos a gente precisaria voltar a eles e ler, né? Esses dias eu estava conversando com a Antonella, que ela dificilmente consegue participar, mas ela depois assiste os estudos, né? Ela falando assim, ai, mas eu não consigo, eu esqueço tudo que eu estudo, mas eu estudo muitas coisas, eu faço não sei quantos estudos, leio não sei quantos livros, mas o fato é que a gente esquece mesmo, né? O problema nosso é justamente esquecer, né? Então, o único jeito de não esquecer é lembrar, né? Então, a gente precisa ler de novo, aplicar e ler de novo, para poder internalizar aquilo, né? Então, é isso. Agora, a gente podia, então, seguir daqui, olha, que é um pouco é um pouco comentário sobre esse eixo aí, né? Então, o Dodrupchen diz, não é suficiente que a diversidade se torne uma ajuda no seu caminho espiritual. Mais do que isso, é vital que você cultive um sentimento forte e contínuo de contentamento, como resultado de claramente reconhecer que a diversidade está ocorrendo. Em situações como as explicadas aqui, cultive pensamentos como este. Tal adversidade é uma grande ajuda para que eu possa experienciar as muitas maravilhosas alegrias dos reinos superiores que conduzem à liberação, que são extremamente difíceis de encontrar. Por continuar a agir dessa forma, mesmo se o meu sofrimento for severo, isso será especialmente agradável, como um ladu, um doce cujo sabor é picante, mas é adocicado. Então, considere esse ponto reiterada e cuidadosamente, habituando-se a manter um senso de entusiasmo, de alegria, né? De estar vivendo o que tiver para viver ali, né? Ao agir desse modo, um senso abundante ou predominante de bem-estar mental fará com que a dor física se torne imperceptível. A incapacidade da dor de afligir a mente é o critério para ser capaz de superar doenças por meio da força interna, bem como o critério para a superação de inimigos, espíritos malévolos e assim por diante. Como explicado anteriormente, desfazer-se da atitude de aversão à diversidade é a base para que a diversidade possa surgir como caminho espiritual. Enquanto somente estiver perturbada por ansiedade e desespero, a diversidade não poderá ser trazida para o caminho. Então, quando a gente tiver um problema qualquer, a gente se desesperar e ficar sofrendo, por que isso aconteceu comigo? Quando que isso vai terminar? Como é que eu vou fazer para isso acabar? Se a gente ficar dentro desse redemoinho da própria confusão que o sofrimento traz, né, que a diversidade traz, a gente não vai conseguir ter distanciamento suficiente para aquilo ser enxergado como uma ajuda, né, para o nosso caminho. Além do mais, no treinamento de realmente transformar a diversidade em caminho, você encontrará benefícios sem precedentes, pois verá por si mesmo como as adversidades podem fortalecer a sua prática espiritual e como a sua experiência de bem-estar continuará a aumentar.
De acordo com o ditado, praticando com adversidades menores, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Que Shantideva fala isso, né? Você vai praticando com coisas pequenas, e aí as coisas vão ficando... Nada fica mais difícil, nada que você treina fica mais difícil, né? Então, se a gente vai treinando, pegar, né? E treinar também, tipo, aprender a nadar no rasinho, né? Depois ir para o fundão. Então, se a gente fizer isso, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Dessa forma, você acabará conseguindo praticar mesmo diante de grandes adversidades. Isso é o que é necessário, pois é difícil atingir uma experiência que esteja além das capacidades da sua própria mente. Então, se a gente tem uma determinada capacidade de lidar, né? Se a gente tem recursos internos suficientes para lidar com uma determinada carga, vamos dizer assim, o que tiver muito além dela vai ser difícil, né? Então, é melhor a gente treinar com as coisas pequenas. Por exemplo, ó, dá um exemplo que pode ter a ver com isso. Eu pelo menos, tenho refletido assim. O meu cachorrinho está muito doente, né? Está muito doente, está velhinho, né? Cachorrinho dura menos que a gente, normalmente, se a gente não furar a fila, né? É uma dureza, é uma baita tristeza, né? Mas, proporcionalmente ao tipo de perda que a gente pode ter na vida, é rasinho, né? É treinar no rasinho. Então, minha mãe tá ficando velha também, né? Então, eu tava conversando com a minha irmã desesperada. Ai, porque é o Johnny. E também tô super triste, né? A gente tá fazendo tudo que a gente pode para ajudar o cachorrinho, mesmo assim, tudo que a gente pode, né? Mas uma hora que vai se esgotar, né? Não tem jeito, né? Ele é um guerreiro, é um Highlander, mas uma hora acaba, né? A força vital, né? Esgota esse karma dessa vida, né? Então fico conversando com elas, né? Então, a gente está fazendo tudo que é possível, mas uma hora a coisa vai, né? Vai chegar, vai se esgotar e tal. E a minha irmã, muito desesperada, ela falou assim... Eu falei, hoje à tarde eu falei isso. Eu falei, é bom para a gente treinar. Falei para ela, né? Aí ela falou, mas era melhor treinar no rasinho. Eu olhei bem para a cara dela, eu falei, querida, isso é o rasinho, não é o fundão. Por mais que esteja muito difícil agora, não é o fundão. Não é o fundão. Então, se a gente... E também não é o rasinho, vamos combinar. É médio, tá dando pé, vamos dizer, né? Não é bem o rasinho, né? Para criancinha, assim, mas tá dando pé. A gente precisa aproveitar essas coisas, né? Para ver qual é o nosso limite, né? De ação, o que é possível, o que não é. E enxergando as coisas como elas são, né? A gente vive pelo tempo que o nosso karma para essa vida existir, né? Quando esse karma para que originou esta existência se esgotar, fim, né? Não vai ser antes nem depois, né? Tudo que a gente colher nessa vida vai ser resultado do que a gente plantou e ponto, né? A gente pode aproveitar essas situações para olhar desse jeito, né? Eu acho que a Para gente pode... plantar coisas boas, né? Para a nossa vida futura, né? Para o que vem, né? Claro, claro. E mesmo o Plantar. jeito que a gente lida, né? Por exemplo, esse cachorrinho, ele estava contando hoje de manhã, para a turma do estudo da manhã, estava contando que ele recebeu relíquias do Buda. Ele recebeu as bênçãos das relíquias do Buda aqui em São Paulo, né? Quer dizer, ele tem mérito esse bichinho aí, né? Então, assim, a gente recebeu agora, sei lá, várias pílulas de longa... Tudo que é pílula de longa vida que aparece na minha mão desses mestres que a gente encontra, eu dou para ele. Ele toma tudo que é pílula de longa vida, benção, de tudo que é do John Rinpoche. A gente ganhou umas pilulinhas do Eric lá na Dinamarca agora, com relíquias do John Rinpoche. O Johnny tomou a tal da pirulinha, né? Então, quer dizer, é um cachorrinho que tá fazendo muitas conexões positivas. Enquanto ele puder ficar por aqui, vai ser bom, né? Mas tem uma hora que... Então, a gente também pode ajudar as pessoas, os seres, enquanto estão com a gente, de ir criando marcas positivas, né? Não é ficar por ficar também só, né? Uma vez, não sei se o Tenzin Wang falou isso. Se a gente tem uma vida que a gente só tá fazendo besteira, é melhor talvez que ela nem dure muito. Mas se é uma vida em que a gente está podendo plantar melhores sementes, né? Não é que ele estava sugerindo que as pessoas se matem, não é isso, né? Mas é que talvez uma vida meio sem sentido, sem muitas virtudes, assim, uma vida que não é muito virtuosa, talvez nem precise durar muito, né? Fala, Cris.
Abre o... Não estava conseguindo. Fala, querida. Eu tenho lido assim diariamente aqueles 8 versos que você mandou, e cada dia eu pego uma desses itens aí do texto raiz. E eu queria dar um testemunho do que esse texto ficou assim, certas coisas que você repete fica muito forte. E eu estou passando um momento muito difícil, e lá ele fala, né, que se você tem o que fazer, fica calmo, porque você vai achar soluções. Se você não tem o que fazer, fica calmo também, porque você não tem o que fazer. E isso tem me ajudado muito. E o meu filho teve uma erupção de pele, ele ficou muito nervoso, e aí eu falei essa frase para ele, né? E ajudou muito meu filho. Olha só. Sabe? Ele aceitou que estava lá cheio de bereba no rosto, que vai demorar e que paciência, tem que ter paciência. E ele tem me falado muito essa frase. Então, eu acho que essa frase tem me ajudado bastante. Eu estou passando um momento bastante assim de sofrimento, quando a gente se sente potente, porque não depende da gente, né, a solução do problema. Isso é muito difícil, né? Que nós somos impotentes, mas aí não tenho muito o que fazer. Então isso tem me ajudado. Então é o que eu faço. Eu faço meditação de metta bhavana para dar assim um conforto, penso nela recebendo as bênçãos, enfim, eu tenho procurado usar isso, que é o que eu tenho para usar. Sim, maravilhoso, né, Cris? Esse verso aí é do Shantideva, justamente sobre o capítulo de paciência. Porque, né, parece que simples. O Geshe-Pend comentou esse verso aí essa semana, passada, quinta-feira. E ele falou mesmo isso, ele falou assim, esse verso é muito simples, mas ele é muito poderoso. Porque realmente, né, tem um monte de coisa que a gente não tem o que fazer. Efetivamente, assim, que não tem como resolver, assim, né? Tem o que fazer meditação, né? Procurar manter o coração aberto, amoroso e tudo mais. Mas resolver, muita coisa a gente não consegue resolver. A gente vai ficar se descabelando para quê? Com que benefício a gente vai se descabelar, né? É poderoso, realmente. Se a gente realmente puder aplicar, né? Mas você vê, o que o Lama Wallace fala é muito verdade, né? Vamos supor que você nunca tivesse lido isso, Cris. Né? Talvez você tivesse um insight, falar, não tem o que fazer, então não adianta me descabelar. Talvez, né? Porque esse verso é um pouco meio que senso comum. Se a gente pensar, é um pouco senso comum, né? Mas o que o Lama Wallace fala é que a gente teria que ter esses versos, esses versos não necessariamente, mas esses conselhos, vamos dizer assim, na manga, né? Ter ouvido falar, assim, e de vez em quando ler de novo, porque uma hora aquilo vai se aplicar perfeitamente para a situação que a gente está vivendo. Mas se a gente não tiver contato com isso, como é que a gente vai fazer para aplicar? A gente não vai aplicar, né? Então ele fala que a gente deveria encharcar nossa mente com os ensinamentos de Lojong, para a gente poder sacar, peraí, para esse caso aqui eu tenho essa recomendação, né? Da Tisha, tá aqui, puxa a recomendação da Tisha, puxa a recomendação do Druptin, puxa os 8 versos. É maravilhoso, né? Então, a ideia de a gente manter esses estudos aqui nossos nesse horário é exatamente, é essa ideia, sabe? De a gente poder se familiarizar, ter um repertório cada vez maior de antídotos ou de, sei lá, de coisas que nos ajudem, né, nessas horas. Do Dharma, né? Porque sabedoria comum a gente tem, né? Tá bom, ninguém precisa muito estudar sabedoria comum aqui. Mas o Dharma, a gente precisa, muitas vezes a gente vai precisar ter na manga mesmo, né? Obrigada, Cris, pelo seu depoimento. Muito, muito bom, querida. Podemos seguir? Então, vamos.
Então, entre as sessões de meditação, reze para o seu guru e para as 3 joias para que as adversidades surjam como caminho espiritual. Isso é uma forma de a gente cultivar a devoção e a confiança, né? Então, quando a adversidade se apresenta, se a gente puder, a gente se lembrar, isso aqui é uma oportunidade para praticar. Ou outro jeito de dizer isso aqui é uma bênção do meu mestre. Né? Mas só vai ser uma bênção do mestre se a gente conseguir usar isso como uma ajuda para meditação, né? Não é que o mestre está tirando pedra na cabeça da gente para a gente se machucar, não é isso? Está tirando casca de banana no nosso caminho para a gente escorregar, quebrar a perna, né? Não é isso. Mas a gente olha para a diversidade e se ela surge como apoio para o caminho, é uma bênção do Lama isso. Né? É uma bênção. Assim, Uma vez eu vi a gente pode ter essas coisas assim, o que é bênção, né? Afinal de contas, que coisa mais católica essa. Deus te abençoe, minha filha, né? Talvez tenha o mesmo significado na tradição católica, e eu não sei, né? Mas o Dalai Lama explica em algum lugar, em algum texto, que bênção é quando a nossa mente se transforma, né? Com respeito ao Dharma, obviamente, né? Quando alguma coisa funciona ali, nas explicações que os lamas nos dão, ou quando a gente aplica o ensinamento, tipo a Cris, né? A Cris poder pegar esse ensinamento de Shantideva, isso é bênção de Shantideva, Cris, para você, né? O ensinamento dele caiu no seu colo, na hora que você precisava, você aplicou, funcionou. Bênçãos de Shantideva, né? Isso é bênção. Então, a gente reza para receber bênçãos do mestre, ou seja, que a gente possa usar aquilo para realmente transformar a nossa mente, né? É isso que o caminho do Dharma todo é esse, transformar a mente, né? Oi, Paulo, Ana, não sei. Você sabe que, mesmo antes de entrar no budismo, eu acho que tem alguma coisa que, pelo menos, eu penso que é kármica mesmo, porque os maiores sofrimentos que eu tive, inclusive esse último, né, em que eu tive depressão, pânico e um monte de coisas, foi quando eu entrei no budismo. Então, eu acho que tem algumas coisas, não sei se são kármicas, o que as adversidades maiores que eu tive é quando eu encontrei algo muito positivo depois. E eu não era budista, eu sempre trabalhei o autoconhecimento, essa coisa de meditação, mas não era uma linha. Então, acho que existe algo que a gente traz também Claro. que abre alguma coisa para você, Com certeza. entendeu? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Ana. Olha, o Sogyal Rinpoche, que é aquele grande mestre que escreveu o livro Tibetano do Viver e do Morrer, que é um dos livros mais lidos em português, né? Ele esteve aqui no Brasil e ele falou isso pra gente. Ele falou assim, olha, como é que vocês acham que vocês vieram parar aqui, né? Para escutar um professor tibetano falando com vocês. Como, né? Num país católico, culturalmente católico. Como é que a gente vai se conectar com o budismo tibetano? Não, um negócio tão tão distante da nossa cultura. Com certeza a gente tem conexão kármica com essa tradição, né? Com essa linhagem. E eu tive essa sensação, muitas pessoas que eu conheço também tiveram, de que quando encontram o Dharma, falam, era isso. Eu tive. É muito Eu tive familiar essa para mim, sensação. não é? Então. É tipo assim, eu sempre trabalhei o autoconhecimento com grupo, mas quando eu entrei em contato e o Paulo, assim, era a cereja do bolo, era o que faltava. Foi meio tarde, né? Foi meio tarde pra gente, Para mim também. Nem dá tempo. Foi tarde, mas dá tempo, né? A gente nunca sabe também se é tarde ou se é cedo. Mas eu também tive essa sensação. Eu encontrei o Lama Santen, primeiro retiro que eu fui do Lama Santen, ele ensinando Prajnaparamita, eu falava assim, ai, que saudades de ouvir isso. Era a primeira vez que eu estava ouvindo, mas eu tinha um sentimento de saudade mesmo, assim, sabe? Ai, que bom que eu tô ouvindo isso outra vez. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Era uma coisa muito maluca, mas era verdade, tanto que eu falo sem vergonha de falar, porque é o que eu senti mesmo, né? Não é nada inventado, assim, que coisa mais... Era um sentimento de saudade, realmente. Tá matando a saudade, sabe? De estar matando a saudade, de ouvir de novo o Dharma, né?
Então, mas eu acho que quando a gente passa por um sofrimento muito intenso, né? As nossas certezas todas elas vão para o vinagre, né? E aí a gente se abre mais também, né? Então tem muitas conjunções, mas isso são bênçãos, com certeza. Oi, Lana lá. Hoje, algumas falas aconteceram assim nessa jornada dentro do budismo que me marcaram bastante. Uma delas, bem curta, é que as bênçãos estão sempre disponíveis, sabe? Isso me marcou bastante. E eu acho que, independente da tradição, né, como eu fui criada na religião espírita e frequentei colégio católico a vida inteira, então eu acho que, independente da tradição, é muito bonito a gente imaginar que as bênçãos estão sempre disponíveis. Basta que a gente se conecte, né, com os ganchos de Guru Rinpoche, com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, sabe? Com as energias, como meu pai dizia, um grande espírita, com as energias que estão sendo conectadas através de um receiver, ele falava, sabe, fino, um diapasão fino entre esse mundo e o mundo espiritual. São bênçãos que estão sempre disponíveis, né? Agora, é essa conexão fina que a gente precisa, às vezes, sentar, né? Infelizmente, né? Como eu estou vendo aí, né? O retiro e bababá, infelizmente, às vezes a gente precisa sentar, né? Não é só lavando a louça, não é só fazendo as atividades, né? Infelizmente, a gente ser pequeno, a gente ainda precisa sentar e tentar se conectar com essas bênçãos, mas elas estão aí. Você me disse uma vez no cérebro, sempre disponível, como aquela, que a água da garrafa é a mesma água do oceano, né? As bênçãos estão sempre disponíveis, e é muito bonito isso, parece um koan, né? E é bonito que a gente traga isso nesse momento aqui do texto, né? É bem lindo. Eu lembro, você falou agora, né, do Seb, eu lembro o Sérgio também, de Recife, né? Ele falando que ele acha que é como se fosse uma rede elétrica que está sempre lá, né? Basta a gente ligar a tomada, plugar nossa tomada naquela rede elétrica, né? Tá sempre ali funcionando, positivo e operante, né? Só ir lá e ligar na tomada dos mudas, né? Ai, o Sérgio tinha umas sacadas. Aí está a rede das bênçãos, ela está sempre ali. Agora, ali aquela... lembra da ligação direta? Agora a metáfora é Wi-Fi. Wi-Fi é a metáfora. É verdade, agora tem Wi-Fi, uma metáfora mais moderna, né? É só ligar no Wi-Fi dos Budas. Mas isso tem a ver com isso, né? De a gente... Será que é o... Vocês estão vendo só o texto? Agora sim. Entre as sessões, a gente rezar para o Guru e para as 3 joias para que as adversidades surjam como caminho espiritual. Ou seja, a gente se lembrar disso, né? Que essas bênçãos estão disponíveis, que a gente pode conectar nessa rede do Wi-Fi, do Buda, né? Enfim, a gente manter isso vivo dentro da gente, né? Quando o poder da sua mente estiver aumentado um pouco, faça oferendas às 3 joias e aos outros seres com a súplica, para o bem do aprofundamento da minha prática espiritual, que possam surgir circunstâncias desfavoráveis. Tipo, vem em mim agora, né? Mas calma, né? Se a coisa estiver meio ainda complicada, deixa que tá bom, né? Mas quando estiver se sentindo meio fortinho assim, né? A gente pode falar, bom, agora tá bom. Sansarão, vem em mim que eu tô podendo agora, né? Você vai ver quem manda aqui, né? Em todos os momentos, sustente um sentimento profundo de entusiasmo. Quando você está começando a praticar, é bom meditar bem longe das distrações. Isso a gente pode escalar, né? Fazer uma escala pequena, uma escala muito grande, né? Mas numa escala pequena, a gente não precisaria fazer como que a Lana falou, né? Sentar um pouco para poder fazer a prática, né? Um pouco separado das pessoas, um lugar mais tranquilo da sua casa. E numa escala maior,
fazer um retiro, né? Num lugar apropriado mesmo, né? Mas quando você está começando a praticar, é bom meditar bem longe das distrações. Isso porque, em meio às distrações, você estará sujeito a ser arrastado por muitas companhias não virtuosas que lhe perguntarão: como é que você pode suportar tal adversidade, desprezo, abuso? Né? As pessoas vão começar a querer te dar soluções mundanas, né? Assim, sabedoria comum, vão tentar, né, fazer você seguir o que as pessoas normalmente fazem, né? Preocupar-se com inimigos, parentes e posses irá obscurecer e perturbar incontrolavelmente a sua consciência. Você cairá em maus hábitos. Ou seja, sempre que a coisa complicar, se a gente não tiver fortalecida ainda, a gente vai cair nos velhos hábitos, nas velhas maneiras de resolver as coisas, né? E, além disso, você será arrastado por todos os tipos de circunstâncias que o distraem. Óbvio, né? Isolamento, a sua consciência ficará bastante clara devido à ausência dessas coisas. Portanto, será mais fácil posicionar sua mente para fazer o que deve ser feito. É dito que esta é a verdadeira razão pela qual, quando aqueles que se engajam na prática do cortar, de Chö, treinam na atitude de suprimir a adversidade no início, eles adiam a aplicação do treinamento, em meio às distrações, para os danos causados por humanos. Em vez disso, eles enfatizam a aplicação desse treinamento às aparições ilusórias de deuses e demônios em cemitérios solitários e lugares selvagens. Isso é um tipo de prática que eu nem sei falar muito sobre ela, então vamos deixar por aí. É uma prática que a gente não faz, eu nunca recebi nem ensinamento sobre isso. Para ver bem a verdade, eu recebi uma vez ensinamento sobre isso. Mas eu nunca... não pratico, não tenho nenhuma informação sobre prática de Chö e só sei que ela é complicada. E ela é uma prática muito completa, que também o Tukutadro falou a última vez, né? O último encontro também. Ele falou que a prática de Chö é uma prática completa. Vocês lembram? Quem estava semana passada ouvindo as explicações do Tukutadro, né? Ele falou rapidamente, assim, né? Que são os convidados, né? Essencialmente, a gente oferece o nosso corpo, né? Achei bem chocante. Não, você não viu nada, né? Não, a explicação dele... Mas a visualização é tipo, corta a cabeça, porque não é mais você, né? É o seu corpo, assim. Então, você corta os pedaços do seu corpo, dá uma parte do corpo para não sei qual convidado, outra parte do corpo para não sei qual convidado, mas é uma prática muito maravilhosa, porque o grande apego que a gente tem, e o último que vai nos prender, vai ser o apego ao corpo, né? Que vai nos prender ao samsara, não é a este corpo. Porque dizem os mestres que quando a gente morre e a gente perde o suporte do corpo, a gente fica desesperado, a gente sai querendo se apoiar de novo, né? Num corpo. Daí a gente não... Aí a clara luz está passando na nossa frente, assim, né? A iluminação passando na nossa frente, assim. E a gente... que no corpo, socorro, que no corpo. A iluminação ali, passando na nossa frente. Fala, Flor. Hoje é como se essa prática de Chö, a gente fizesse um treinamento super, super, super high level, antes da gente já ver que a gente pode soltar tudo, que a gente vai se expor, né, a toda a nossa confusão, os medos, anseios, apegos. Tem que ser uma coisa bem orientada, sabe? Não, com certeza. Não, a gente vai eu lembro a Venerável Glória. Venerável Glória, ela era uma das monjas que acompanhava as relíquias, né? Aí ela veio aqui para o Brasil e eu era motorista das relíquias. Eu carregava as relíquias pro Hiroshima, voltava para o hotel, do hotel para Hiroshima, do Hiroshima para o hotel. Meu carro era o carro abençoado, né? Porque ficou levando relíquia para tudo que ela canta aqui em São Paulo. Aí ela contou que uma vez ela foi fazer, ela recebeu as instruções da prática de Chö, foi fazer no cemitério. Aí ela se preparou, toda aquela parafernália vajrayana, tudo para fazer a prática de Chö. Num lugar, não era num cemitério, num lugar bem ermo, assim, bem hardcore. Aí ela estava lá, preparou todos os implementos, a sadhana e tudo mais, e estava lá, começou a ouvir uns barulhos estranhos. Assim. Ela catou tudo, ó, deu no pé, nunca mais se atreveu. Falou, não era para mim aquilo lá. E ela era uma mulher maravilhosa, super praticante, né, a Lunandula Mazopa. Mas tão engraçada ela contando. Diz que quem tem muita realização nessa prática é Pema Chodron, né? Deve ser, deve ter.
Ela descreve nos livros, né? É? Fez muito. Então, é uma prática que deve ser maravilhosa, mas que é maravilhosa, mas a gente precisa de instrução bem dada. Eu, por exemplo, nunca recebi o Lama Wallace, ele passa nessa prática de falar, tem gente que conhece, se quiserem saber essa prática, vocês vão procurar ensinamento em outro lugar. Basicamente isso que ele fala, né? Mas é uma prática maravilhosa, não é de jeito nenhum. Bom, mas resumindo, de modo a não apenas prevenir que as adversidades e circunstâncias desfavoráveis perturbem a sua mente, mas também para fazer com que elas sejam capazes de produzir uma sensação de entusiasmo, você deve pôr um fim às experiências de aversão em relação aos obstáculos, tanto internos quanto externos, doenças, inimigos, espíritos, fofocas maldosas, etc. Faça a prática de ver tudo unicamente de um modo agradável. Para que isso ocorra, você deve parar de ver as situações prejudiciais como algo errado, mas fazer todo o esforço para vê-las como valiosas. É a maneira como você mentalmente apreende as situações que as torna agradáveis ou desagradáveis. É a maneira como você mentalmente apreende as situações. Você vê que uma vírgula faz diferença. É a maneira como você mentalmente apreende as situações que as torna agradáveis ou desagradáveis. Por exemplo, para aqueles que refletiram longamente sobre as desvantagens das diversões mundanas, quanto mais eles estiverem cercados por admiradores, prazeres e assim por diante, mais desolados eles ficam. Porque eles ficam pensando, eu vou cair nessa de novo. Sai derreto, como diz o Lula. Sai derreto, porque essas coisas vão nos, né, fazendo achar aquilo maravilhoso, né? A gente pode cair, escorregar. Por outro lado, aqueles que consideram as diversões mundanas como benéficas, aspiram a aumentá-las, obviamente. Ao treinar desse modo, você se tornará gentil, tranquilo e corajoso. Não haverá obstáculos para a sua prática espiritual. Porque imagina, se a gente pega o que é obstáculo, a gente fala, você não é mais um obstáculo, agora você é apoio, e a gente se relaciona com aquilo como apoio, acabou, fim dos obstáculos, né? Então não haverá mais obstáculos para a sua prática espiritual. Todas as circunstâncias desfavoráveis surgirão como esplêndidas e auspiciosas. E o seu fluxo mental estará continuamente satisfeito com a alegria da serenidade. Para seguir um caminho espiritual em uma era degenerada, uma armadura como esta é indispensável. Né? O que não falta é a diversidade para a gente, né? Eu estava vendo que daqui a pouco vai estourar uma guerra na Coreia, né? Quer dizer, não está longe de acabar uma guerra que pode botar a Europa toda para correr. Os coreanos vão resolver brigar também agora. Quer dizer, não dá, né? Acabou a Covid, que a gente, né, fez isso para passar, para sobreviver, para passar. Aí, guerra na Ucrânia. Agora, talvez a guerra na Ucrânia vai diminuir a guerra na Coreia. Quer dizer, e a gente pode considerar que Bolsonaro pode ganhar também. Pode ser que tenha... seja o que aconteça o que acontecer. No Brasil, as coisas também não vão ser fáceis, difícil. Né? Vai ser Aconteça o que acontecer. Então, pessoal, a diversidade não falta, né? Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui. Quando a gente fala que tomar a diversidade como prática, a gente não deve pensar que isso se restringe à prática sentada na almofada. Ninguém está pensando isso, né? Porque a nossa prática é de uma forma bem ampla, assim, de tomar a vida como prática, né? De usar tudo que acontece na nossa vida como prática. Espiritual, não prática de meditação só, né? Prática espiritual. De cultivar paciência, cultivar entusiasmo, cultivar generosidade, cultivar todas as paramitas, né? Bom, então, uma vez que você está já livre do sofrimento e da ansiedade, tomara que isso acabe logo, tomara que aquilo não aconteça, tomara que isso aconteça, tomara que aquilo não aconteça, outros tipos de sofrimento também desaparecerão, como se fossem armas caindo das mãos de soldados. E mesmo doenças, etc., tendem a desaparecer por si mesmas. Nós podemos aprender com os seres santos do passado que diziam: por não ficar aflito com nada e não sucumbir à infelicidade, sua mente não será perturbada. Uma vez que ela não se perturbe, seu sistema nervoso não será afetado. Consequentemente, os demais elementos do seu corpo não entrarão em desequilíbrio. E como resultado disso, sua mente não será perturbada, etc. Deste modo, a roda do bem-estar seguirá girando. Eu quero. Eles também diziam: assim como os pássaros veem cavalos e burros com feridas nas costas como presas fáceis, da mesma forma, espíritos malévolos veem um alvo fácil em pessoas com disposição para o medo. Mas é difícil para eles vencer pessoas de caráter estável. Essa história de espírito malévolo para a gente não cai muito bem, né?
Mas a gente pode pensar que é uma forma de expressar as aflições da mente, né? Então, as tradições que são mais xamânicas, vamos pensar, né? Eu sempre vejo o Tenzin Wangyal fazendo essas pontes, assim, né? Porque dentro da tradição bom, eles têm muitos ensinamentos que são xamânicos mesmo, assim, né? Então, tem sempre uma gradação que pode ficar mais sutil, né? E ficando mais sutil. Então, por exemplo, espíritos malévolos, a gente pode pensar que são aflições mentais, e daí fica fácil entender. Então, da mesma forma como os pássaros veem cavalos e burros com feridas nas costas com presas fáceis, da mesma forma, as aflições mentais, né? Elas atingem com muito mais facilidade pessoas com disposição para o medo. Mas é difícil para eles, para as aflições mentais, derrubar uma pessoa com caráter estável, né? Uma mente estável. Portanto, os sábios veem que toda adversidade e felicidade dependem da mente. E assim procuram felicidade no interior da mente. Tão óbvio isso, né? Como é que a gente não aprende isso quando está na maternidade, chorando, né? Ué, ué! A gente já devia aprender internamente que a gente vai procurar a chupeta, sei lá, o teta da mãe, sei lá. Uma vez que possuem todas as causas para a felicidade em seu interior, eles não se apoiam em nada externo. Eles não dependem de nada externo. Eles não se afligem pelas negatividades dos seres sencientes ou qualquer outra coisa. Isso permanece verdadeiro mesmo no momento da morte. Eles estão sempre livres. Dessa forma, os bodhisattvas realizam o samadhi, que preenche todos os fenômenos com bem-estar, a concentração, né? O estado de concentração, de equilíbrio meditativo perfeito, que preenche todos os fenômenos com bem-estar. Entretanto, os tolos correm atrás de objetos externos, tipo os tolos, nós, né? Correm atrás de objetos externos, na esperança de encontrar felicidade. Mas quaisquer felicidades que encontrem, grandes ou pequenas, terminam como diz o ditado. Não é você quem está no comando, seu cabelo está preso em uma árvore. Isso aqui, uma vez, eu lembro uma explicação, é como se a gente quisesse andar, mas a gente está suspenso pelo cabelo, assim, a gente não consegue se livrar daquilo, a gente não consegue, né, não consegue andar, porque tá preso, né, tá preso. O que se segue é apenas uma falha depois da outra, devido às coisas que não funcionam, ou não se encontram, ou ocorrem de formas desproporcionais, etc. Inimigos, ladrões, etc., têm grandes oportunidades de feri-los, e mesmo a mais leve crítica os priva da felicidade. Não importa o quanto um corvo cuide de um filhote de cuco, é impossível que ele se torne sua própria cria. Assim, uma vez que suas mentes nunca se estabilizam, não há nada além de cansaço com os deuses, aflição pelos espíritos e sofrimento para si mesmos. Esse é um conselho quintessencial que sintetiza uma centena de pontos cruciais em apenas um. Existem muitos outros tipos de austeridade relacionadas a seguir o caminho espiritual de aceitar a diversidade voluntariamente. E existem outros tipos de instruções, como as contidas nos ensinamentos Tige, pacificação, para trazer doenças e influências negativas para o caminho. Mas aqui eu ofereci apenas uma discussão de entendimento fácil, uma visão geral sobre como aceitar a diversidade baseada nos tratados do nobre Shantideva e de seus sábios seguidores. E assim a gente termina esse tópico de como transformar a diversidade no caminho espiritual através da verdade relativa, né? Então, a verdade relativa porque a gente ainda está vendo, ainda tem dualidade ali, né? A gente está vendo, que é a situação que a gente está nesse momento, né? A gente está aqui, praticante, e as coisas estão acontecendo comigo, né? A gente não vê as coisas que estão acontecendo com a gente como manifestações da nossa própria lucidez prístina. A gente não vê assim, por enquanto. Pelo menos eu não vejo, estou falando por mim, né? Eu não vejo. Então, tem dualidade. Então, a gente vai usar, né, a partir de onde a gente está, com essa mente que vê a dualidade, e pegar aquilo e girar, transformar em caminho, né? Oi, Paulo, Ana, não sei. Eu não lembro mais aonde eu ouvi isso, mas tem tudo a ver com esse texto, que é um brinde aos inimigos. Porque o teu amigo pode te trair, pode te esquecer, pode te deixar, mas o teu inimigo não. Você nunca vai esquecer. Perder você de vista. Está sempre lá, né?
Então, acho que nesse sentido, né, não trazendo essa coisa da diversidade, tudo aquilo que eu acho que não é meu amigo, que me incomoda, pode me ajudar. E aquilo que eu gosto, que me dá conforto, é para mim dormir, né? Normalmente. Exatamente. A gente vai ficar super confortável, né? Naquele colinho, assim, né? Das pessoas que gostam da gente e tal. Como diz a Jetsuma, né? Que a gente precisa de lixa. A gente não precisa de... Pra gente, né? Como é que fala? Fazer... tornar nossa superfície de um pedaço de madeira mais liso, a gente precisa de lixa, né? Não adianta ficar passando seda em cima daquele pedaço de madeira, né? É igualzinho a gente. Outra coisa que ela fala super bonitinho também, ela fala quando a gente vai fazer ginástica numa academia de ginástica, a gente coloca peso, né? Nos aparelhos lá, né? E daí, quanto mais difícil fica, desde que seja possível para a gente, né? Mas quanto mais difícil fica, a gente fica... Yes! Sim! Né? A gente não fica magoado com o aparelho. A gente não fica... Ai, esse aparelho me maltratou. Né? Não, a gente acha maravilhoso que o aparelho, né, permite a gente fortalecer os nossos músculos, né? É muito bonitinho isso também, né? Essa visão que a gente precisa cultivar, né? É tão contrassenso, assim, tão contrassenso comum que às vezes é difícil até de acreditar. Hoje, Mas é isso aí. Oi. esse exemplo que você deu é muito bom, porque o músculo, quando está aumentando, é exatamente uma lesão que acontece nele, né? Uhum. É uma Tem lesão. um sofrimento ali, né? As fibras musculares estão se rompendo, estão se lesionando, então, e assim a musculatura vai ganhando o corpo, né? Pela lesão. Ó, isso eu nem sabia. Shoji Suma também não sabe. Mas é isso. Precisa de um peso maior para fortalecer. Não adianta ficar, né, puxando sempre o mesmo peso. Porque ele não vai... Bom, então como transformar... Agora, o resto é curto porque não adianta muito, né? Porque não é que não adianta muito, é que na visão última tá tudo resolvido, não tem nada para fazer, né? Então, como transformar a diversidade em caminho espiritual através da verdade última? Utilizando raciocínios como a refutação das 4 visões extremas concernentes ao surgimento dos fenômenos, a mente é conduzida à paz suprema da vacuidade e ali repousa, na natureza da realidade na qual circunstâncias desfavoráveis à diversidade ou mesmo seus nomes não são encontrados. Mesmo quando o praticante se levanta desse estado, a diversidade não aparece para a mente como antes. Não tem dualidade, não tem um eu ali, né? Quando a gente está repousando em Rigpa, não tem um eu lá que vai ser atingido por alguma coisa, né? Então, quando a gente está repousando nesse estado, a diversidade não aparece para a mente como antes, quando era experienciada com medo, desespero, assim por diante. Pelo contrário, a diversidade é superada por ser vista como um conjunto de meras palavras. Não entrarei em detalhes. Até porque não adianta muito, porque a gente não tem essa experiência, né? Eu acho muito compassível isso. A gente não tem exatamente essa experiência. Agora, acho que eu queria ver no livro... Deixa eu ver se eu... Acho que é rapidinho. O que exatamente ele está se referindo? Não sei se ele vai... Deixa eu ver. No que concerne a verdade última, é necessário ter um instrumento de tais raciocínios como a consciência. Ele não vai falar. Nem o Gyatso Rinpoche explica essas 4 Hoje, visões. no livro O Sol da Sabedoria, do Khenpo Sutra Gyatso, que é o comentário de Nagarjuna, né? Ele traz na página... Tu tem ele aí? Não, aqui na mão não. Essas primeiras é o verso que ele traz, que ele faz essas 4 visões extremas, né? Mas as coisas, elas não são nem de si, nem de outro, nem de ambos, e nem sem causa. Nem sem causa. Isso é as super coisas não complicado, surgem. não dá para a gente entrar nesse detalhe. Não, é uma coisa profunda, né? De como não dá para passar batido. Tem razão. Vamos deixar por aí. Depois, sei lá, em algum momento pode ser que apareça de novo, a gente pode aprofundar. Mas o fato é que aqui,
Se para um praticante que está repousando em Rigpa, que atingiu Shamatha, atingiu Vipassana, fez a prática de Trekchö, se familiarizou com Rigpa, não, as coisas surgem como manifestações de Rigpa, na visão de quem está nesse estado, né? Então não tem nem graça. A coisa acaba por aí, é fácil, né? Agora, como transformar a felicidade em caminho espiritual, né? Porque um pouco como o Paulo falou, se está tudo muito bem, se as pessoas me tratam bem, né? Para os meus amigos, se eu passo a minha vida entre amigos, né? A gente tem pouca chance de praticar mesmo. Agora, quando a gente é maltratada, aí já fica mais interessante, né? Mas como é que a gente pode transformar a felicidade em caminho espiritual? Através da verdade relativa, de novo. Quando a felicidade e as condições objetivas para a felicidade ocorrerem, se você se deixar controlar por elas, arrogância, orgulho, complacência, etc., crescerão e obstruirão o seu caminho espiritual. É difícil não sucumbir à sua influência, pois, como disse Padampa Sanghi, as pessoas conseguem lidar apenas com um pouco de felicidade, mas conseguem lidar com muita diversidade. A gente é mais fácil para a gente lidar com um problema muito grande do que com alguma coisa que nos faça sentir orgulhoso, assim, né? A gente rapidamente compra aquilo, né? Compra e vai indo. Agora, a diversidade é meio... A gente vê aquilo e já tenta dar um jeito, né? Agora, a felicidade, a gente vai indo, a gente se entrega, vai indo. Daqui a pouco a gente tá a pessoa mais insuportável do mundo, se achando alegre, felizão, assim, né? Da vida. Então, portanto, sob diversas perspectivas, veja estas coisas como impermanentes e insatisfatórias. E cultive um forte sentimento de desilusão. Não se iluda com essas aparências. Elas vão acabar. O Dzongsa fala isso, né? Que ele acha muito difícil isso, porque, imagina, o Dzongsa é lindo, né? A mulherada deve cair matando em cima dele. E ele se faz de passar despercebido, assim, onde as pessoas não conhecem, não sabem que ele é um grande lama, né? Um Rinpoche, e quem ele é, né? Ele se mistura na multidão, assim. Aí, ele tem todo tipo de experiência, né? E quer dizer, desculpa, deixa eu consertar o que eu estou querendo dizer. O Dzongsa, ele é um grande mestre, né? As alunas são todas apaixonadas por ele, né? Lindo, grande mestre, ele é super sedutor, encantador, é um grande mestre. Mesmo que não é apaixonada por ele com esse amor assim mais romântico, né? Ele é um grande mestre. Então, onde ele vai, ele é bem tratado. Então, o que ele faz? Ele se faz passar por normal, por comum, e vai para o mundo, assim. Porque ele quer sentir essas experiências, ele não quer ficar nessa coisa, sabe, de tudo funcionando bem, ele se sente sempre super bem tratado, né? Ele quer passar os perrengues de todo tipo de perrengue. Então, ele conta, mas é muito engraçado, né? As histórias que ele conta de o medo que ele tem de ser rejeitado pelas mulheres que não sabem que ele é um grande rinpoche, né? É muito interessante isso, porque ele sabe o perigo que é, né? Você ficar nessa zona super de conforto, assim, né? Pessoal, é lógico que ele fala isso para nós, né? Não pensem que ele realmente acha isso. Ele fala isso para nos dar ensinamento. Então, é difícil não sucumbir à sua influência, pois, como disse Padampa Sanghi, as pessoas conseguem lidar apenas com um pouco de felicidade, mas com muita diversidade. Portanto, sob diversas perspectivas, veja estas coisas, quer dizer, essas condições super favoráveis que a gente pode ter nesse momento, como impermanentes e insatisfatórias, justo porque são impermanentes, né? E cultive um forte sentimento de desilusão. Tente afastar a sua mente do desleixo e pense: todos os prazeres mundanos são frívolos e estão entrelaçados com muitos problemas. Entretanto, alguns deles possuem qualidades positivas. O Buda disse que para as pessoas que estão privadas de liberdade como resultado do sofrimento, é muito difícil atingir a iluminação. Mas aquele que repousa na felicidade atinge a iluminação com grande facilidade. O fato de eu ter a oportunidade de praticar o Dharma em tal estado de felicidade é uma grande fortuna. Isso eu acho muito legal. É muito fácil a gente... Muito mais fácil a gente se relacionar com isso, eu acho. A gente aproveitar... Se a gente tem uma condição
boa, vamos dizer, materialmente, se a gente não tem... se a gente não atravessa dificuldades financeiras ou de saúde, ou, sei lá, de relacionamentos, a gente devia aproveitar essa situação para avançar no Dharma, né? Porque vai girar em algum momento isso daí. Essa roda vai girar. Em algum momento a gente vai adoecer, ou o nosso ser querido vai nos abandonar, vai encontrar outras causas de felicidade para a vida dele, né? Ou, sei lá, ou o presidente vai resolver fazer grandes mudanças e tirar o dinheiro que você tem, de algum jeito. Muitas coisas podem acontecer, né? Então, é melhor a gente aproveitar. O fato de eu ter oportunidade para praticar o Dharma nesse estado de felicidade é uma grande fortuna. Portanto, neste momento, eu devo, de todas as formas, converter a minha felicidade mundana, essas condições favoráveis mundanas, em Dharma. E uma vez que o Dharma também gradualmente dá origem à felicidade, eu devo praticar de modo que o Dharma e a felicidade se complementem. Se eu não fizer, assim como acontece ao ferver água num recipiente de madeira, eu acabarei no mesmo lugar onde comecei. Ave Maria. Você deveria aprender a essência ao sinceramente integrar ao Dharma qualquer felicidade experimentada. Essa é a mensagem da Guirlanda Preciosa de Nagarjuna. Mesmo que você esteja feliz, se falhar em reconhecer a felicidade, você não será capaz de utilizá-la na sua prática do Dharma. Isso é muito louco, porque a gente certamente tem muitas condições favoráveis que, se a gente bobear, a gente não reconhece. E se a gente não reconhece, a gente não aproveita, né? Então, essa coisa do samsara ser como uma esteira, né, hedônica, a gente querer sempre mais e mais e mais, e uma coisa, né, sem contentamento, é muito perigoso, porque a gente acaba não reconhecendo condições que a gente tem disponíveis, né? E aí a gente fica, sei lá, querendo coisas melhores sempre. Oi, Aninha. Aconteceu uma coisa muito... Agora, começa de novo. Ah, desculpe. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque, pelo menos, né, a gente vê... Eu não vou falar, gente. Eu vejo, assim, o sofrimento com Dharma, ver as pessoas com sofrimento com Dharma. E hoje eu estava, assim, numa situação, assim, muito, muito, muito bacana, assim, tomando um frisante no meio da tarde, comprando minha bolsa. Aí eu pensei, nossa, que coisa mais hedônica. Aí eu falei, mas credo, eu estava que nem um pinto no lixo. Eu disse assim, mas por que por que eu tenho que ficar triste? Será que eu estou pecando? Será que é errado? É coisa, né? E é difícil você saber o limite do certo e do errado dentro de uma situação, sei lá, alegre. Eu com a outra moça lá tomando... É difícil, né? Mas o ponto não é esse, Aninha. Não tem pecado nenhum aí nessa história, né? O ponto é eu você... relaxei, porque, Claro. por que eu vou ficar com culpa? Claro. Achando que... Não, culpa né? não. Culpa não. O ponto é só você ter consciência de que isso pode virar a qualquer momento, né? E a mesma condição que você tem hoje, que permite você tomar um frisante no meio de uma tarde, né? Essa mesma condição que permite você fazer isso, também permite você praticar, né? Porque, por fim, você não precisa trabalhar 25 horas do dia para botar a comida na mesa, né? Então é só isso, Aninha, não é culpa, não é, agora eu vou, né? Não vou curtir a vida porque o Buda não gosta disso, né? Não é isso. Mas o ponto é que é você reconhecer que essa mesma condição que permite você fazer isso, permite você praticar. Então aproveita, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho também. Você tem consciência de que isso vira, né, Aninha? As coisas mudam. Exato. Eu tenho consciência que agora eu estou assim, mas daqui a pouco eu não vou estar, então por que eu não posso simplesmente relaxar? Pode relaxar, né? Mas pode praticar também, esse é o ponto. Não perde essa oportunidade, que é o que você está fazendo. Praticar, estudar, que é o que você está fazendo. Estudar o Dharma, fazer prática, né? Ocupar o seu tempo com o Dharma também, né? Que é o que você está fazendo também. O Átila tinha levantado a mão, você desistiu, Átila? Não, eu só ia dizer que
conforme o tipo de felicidade que a gente tira nela, né? A gente projeta questões muito ruins para frente, né? Porque, na verdade, você pode ficar dentro de um ciclo de insatisfatoriedade, dentro daquela felicidade, querer mais, virar uma pessoa aquisitiva, né? E aí você está projetando algo muito ruim, perdendo muito tempo, muita energia, né? Mesmo estando bem, né? Estando bem. Você não Então, assim, reconhece, né? O que você cuidado, tem, você fica sempre buscando mais. Esse é um grande risco. Vira um looping, né? Dentro de Agora, estados que Não, não vão não dá para se apegar, né, Átila? Sim, Aquilo, né? Isso aqui é o máximo, só quero fazer isso agora. isso. E ficar gastando muita energia para sustentar aquilo, né? Isso. Só rapidinho comentar uma coisa que a Lamatseri uma vez falou, já te passo, Lelis. A Lamatseri uma vez falou que as pessoas... Alguém perguntou, não, mas a gente vê tanta gente super bem de vida e aprontando e não sei o quê. Como é que isso pode, né? São pessoas que têm mérito. As pessoas estão né, desfrutando dessa boa condição, não só desfrutando de uma boa condição, mas atrapalhando a vida de outras pessoas, mesmo desfrutando dessa boa condição, né? A Lamatseri falou que essas pessoas que têm uma boa condição material e não aproveitam para praticar o Dharma, elas tiveram vidas virtuosas, mas dedicaram os méritos para o Sansara, né? Então, elas fizeram ações virtuosas pelas razões erradas, a Lamatseri falou. Então, assim, como se você tivesse pegado tudo que você recolheu de mérito e apostado tudo no Sansara. E aí você tem uma vida materialmente boa, né? Mas você está no Sansara, a hora que aquilo acabar, né? Afunda outra vez, né? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é pegar essa condição boa e, praticar, né? Oi, Átila, fala, Mori. Indiane, naquele ensinamento sobre karma do Don Hendrik, ele falou que a pessoa ser rica é uma coisa muito interessante, porque ela pode influenciar outras pessoas se ela tiver uma visão positiva diante da vida. Ela pode ser generosa e influenciar isso nas outras pessoas. Então, assim, e praticar, se ela for rica e tiver a condição de praticar, puxa, veja bem, a pessoa vai projetar coisas muito mais interessantes para frente, né? Exemplo do Então, Richard assim, Gere, né, por exemplo. Richard Gere, exemplo. um cara lindo, rico, poderoso. Imagina o que ele faz, aquela fundação Gere lá dele. Maravilhoso, né? Projeta coisas maravilhosas, né? O cara, assim, ele está no reino dos deuses, né, aqui, mas não, e ele vai, mas não está, ele está dentro do Dharma, né? Então, assim, Bodhisattva rico. É a riqueza bem usada. Obrigada. Ele é um exemplo disso, né? Total. Nosso Bodhisattva galã. É bonito pra caramba, cara. Pelo amor de Deus. Eu encontrei com ele, né, algumas vezes já. É lindo de morrer. Fala, Lelis. Sério? Você encontrou com ele? Que lindo! Uma vez num congresso budista, eu fiquei num grupo, lá tinha um grupo de discussão, não era Zoom, né, era presencial. Aí tinha uns grupos de discussão ali. Com ele e com a mulher dele, né, Gê? Eu escolhi... Não, com ele e com a essa mulher vez não, dele, essa né? vez não. Essa vez não, estava só ele. Eu escolhi o grupo Budismo Engajado. Aí eu cheguei atrasada, foi em 1900 não, foi em 2009 ou 10, sei lá, uma coisa assim. Aí eu estava indo, e o Lama Santa que tinha pedido para eu ir no lugar dele, para esse congresso. Eu falei, posso pensar, Lama, se eu vou no seu lugar? Aí eu fui, né? E daí escolhi o grupo lá, e aí, quando eu estava passando no corredor para ir para o grupo, eu vi um computador. Aí eu falei, nossa, vou mandar um e-mail para o Lama. Escrevi um e-mail rapidinho para o Lama Santa e fui para a sala. Quando eu cheguei na sala, já estava atrasada, né? Eu abri a salinha assim, estava o Richard Gere no mesmo grupo que eu, de 20 pessoas, assim. Gente, eu juro, eu não conseguia me concentrar direito, porque era uma coisa muito espetacular, assim, ele é muito bonito mesmo, assim, não é uma coisa... É gentil, é engraçado, não sei, cara, o cara é perfeito, eu acho mesmo, assim. Daí ele, né, ele encanta, e daí ele deve levar muita gente pro Dharma com esse encantamento dele. Ele é realmente espetacular. Fala, Gê, amiga. com certeza é uma boa a diversidade praticar do lado dele, né? Para se concentrar. Mais ou menos. Essa é uma diversidade muito boa.
Eu queria compartilhar com a Ana, que ela estava falando do desfrute dela de hoje à tarde, né? E tem um exemplo que o Lama deu, e é uma coisa que ficou para mim, assim, para sempre, né? Você, para além daquela coisa material que está te trazendo a experiência boa, né? Fica só com a coisa boa. Quer dizer, vamos supor, se você tirar a bolsa, você ainda vai manter essa alegria, essa felicidade? Se a gente tirar a outra coisa que você está fazendo, né? Ainda fica essa alegria, essa felicidade? Uhum. Um ensinamento do Lama que ele deu, ele dá uns exemplos assim, né? Que é isso que a gente tem que nutrir, que gerar, né? Então, assim, o objeto, ele não pode me trazer essa alegria, e aí, se esse objeto for, a Pode alegria vai condicionar embora a sua junto. alegria, né? E eu lembro muito disso, eu queria só compartilhar com a Ana. Se essa alegria, né, de estar junto com a sua amiga, tomando um frisante, se essa mesma alegria, Obrigada. ela brota em outras situações, né? Ou se ela está condicionada a uma determinada condição. Condição ficou feio. Não, se, por exemplo, eu fosse lá e não tivesse comprado nada, ou só o fato de estar lá com. Sabe, foi uma coisa engraçada, porque foi uma experiência tipo, nossa, eu tô aqui, Uhum. sabe, experienciando uma coisa boa, independente de qualquer outra coisa que aconteça. É bom, é É bom, gostoso, claro. né? Mas é claro, a gente não tem que. Não tem esse problema, né? A felicidade hedônica, ela não é um pecado, assim. O ponto é só a gente se encantar demais com ela, né? E gastar a nossa vida buscando isso só. Esse é o problema. Mas não é o seu caso, com certeza. Vamos ver mais o que se dá para... Ai, o que eu estou fazendo aqui? Peraí. Vamos ver se a gente caminha mais um pouquinho. Então, mesmo que você seja feliz, se falhar em reconhecer a felicidade, você não será capaz de utilizá-la na sua prática do Dharma. Assim como um antídoto contra devotar sua vida a uma miríade de preocupações e atividades, na busca de apenas um pouco mais de prazer, reconheça o agradável como sendo agradável e dedique-se ou devote-se ao néctar do contentamento. Existem outras práticas para transformar a felicidade em caminho espiritual e assim por diante, como relembrar a bondade das 3 joias e os ensinamentos para o cultivo do espírito de despertar, né, da bodhicitta. Ou o que vimos por hora, mas o que vimos por hora é suficiente. Recorrendo ao isolamento, você deve treinar alternadamente nas práticas de acumulação de mérito e sabedoria e de purificação. Da mesma forma como faz para transformar a diversidade em caminho. Então, se a gente lembrar, né, que qualquer prazer, qualquer condição favorável que a gente está desfrutando, se deve ao apoio que a gente recebeu de muitas pessoas ao longo das nossas vidas, né? Então, certamente, muitas pessoas ajudaram a gente a chegar no lugar onde a gente está agora, né? Então, seja qual for a condição favorável que a gente desfrute agora, é devido à bondade das pessoas. Essa é uma boa prática também, né? Que quebra com o orgulho, com a arrogância, né? Porque a gente não consegue as coisas boas sozinhos. Isso é uma besteira. Uma besteira. Ainda que a ajuda que a gente tenha recebido tenha sido destrutiva, né? Pessoas que nos maltrataram, que, sei lá, que serviram de lixa para a gente. A gente pode achar que isso não é bondade, mas do ponto de vista budista, é bondade sim. Então, todo mundo que pisou no nosso calo, e por causa desse pisão no calo, a gente aprendeu alguma coisa muito útil, muito valorosa, né? É bondade dessas pessoas, sim. Fala, Atila. Eu só queria acrescentar que essa prática aí é a prática de Chodo. Qual você disse? Essa, quando você oferece, quando você reconhece, porque a prática formal seria você oferecer o próprio corpo, mas quando você oferece o próprio corpo, você está reconhecendo que você preenche seu corpo de Dutsi, né, e oferece aquele corpo, partes daquele corpo. Está oferecendo a esses seres todos.
E aí, nessa prática, nisso que ele está falando da felicidade, é como você reconhecer que você não está sozinho. É como se você trouxesse os convidados, certo? Para oferecer algo muito bom, que é justamente aquele prazer que você está tendo. Você não está dividindo, entendeu? Esse que é o ponto. Se a gente perder essa visão, a gente vai viver tanto na felicidade quanto na adversidade muito perdido desse ponto, que é o ponto que a gente carrega tudo junto. Os convidados estão sempre pedindo para ser convidado. Só que na prática formal... Melhor coisa é oferecer, né? Assim, é melhor oferecer. Melhor coisa é oferecer. Oferecer, inclusive, o prazer, entendeu? Inclusive o Nesse prazer. caso, especialmente o prazer, né? Essa coisa do vinho à tarde, oferecer para os seres, oferecer para as três joias, porque, na verdade, é pela bondade das três joias e de todos os seres que a gente está ali tendo aquela oportunidade. Só que a gente oferece pouquíssimo. Mas não é só o frisante da tarde da Ana lá. Não, eu lembro que a Candro lá, num ensinamento que ela deu lá na terra lá do Lama, lá na Itália, alguém trouxe um copo d'água para ela. E ela pegou a água e colocou assim na testa, assim, e fez uma prece de 5 segundos. E o italiano que estava do meu lado, ele falou assim, até a água ela oferece. Até o copo d'água ela oferece. Lindo, né, de ver. Ensinamento, assim. Não falou nada, ela só pegou o copo d'água. Aí ela tomou água. Então, esses grandes bodhisattvas, né, eles não esquecem disso, né? De oferecer o alimento, de oferecer... Tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Nesse sentido, assim, de oferecer as coisas, né? O Lama Zopa, ele tem dá até um nervoso, assim, de pensar tudo que a gente faz. Se eu estou andando para um determinado lugar, eu imagino que eu estou indo na direção... Se eu estou andando para o oeste, que é o único que eu lembro. Se eu estou olhando para o oeste, eu lembro que eu estou indo na direção da Terra Pura de Amitabha. E se eu estou sentando, eu lembro que sei lá o quê. Se eu estou levantando, eu lembro não sei o quê. Então, tudo que a gente faz durante o dia, a gente pode trazer um significado do Dharma. A gente podia, sei lá, um dia eu posso até mandar para vocês se eu encontrar. Mas é muita coisa, né? Eu acho é bastante coisa. Que seria maravilhoso se a gente pudesse, né, manter isso na mente o tempo todo. Mas, vamos ver se a gente... Deixa eu ver onde é que a gente está aqui. Não vamos deixar para terminar semana que vem. Eu estou mega... A gente correu bastante, né, hoje. Era a ideia mesmo. Dar uma corrida hoje. Mas agora a gente termina a semana que vem. Como transformar a felicidade em caminho espiritual através da verdade última. E daí a gente, acho que encerra, né, esse texto na semana que vem. A gente pode avançar. Certo, fofuras? Então, agora eu vou dar uma descansadinha, porque 9 horas eu vou traduzir para o Tukutadro. E daí, quem quiser, eu vou postar os Zoom. É das 9 às 10h30, o ensinamento que ele vai dar. E é um ensinamento... Oi? O de ontem que você fez já está gravado? O de ontem? O que foi ontem? Não é o de ontem? Não, ontem dei aula no Einstein, não fiz nada ontem. Ah, tá. Então, é esse Zoom que você colocou ontem lá no grupo de estudos do budismo tibetano. Hoje. Ah, tá. É agora, às 9 horas. Pensei que era ontem. Não, é hoje. Eu vou postar aqui nesse nosso grupo também. Tá bom? Então, vamos fazer a dedication meio express. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam de Tanchese Pani, Tonene Pedranam Panjeshin, que gana ti balong trupai, se pechole droa droa show. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Duda Kogen Lama Druguni Droachikamalupada e Salagopar.
Obrigada, fofurinhas. Obrigado, Beijo. Gê. Obrigado, pessoal. Obrigada a Até vocês. já. Tchau, gente. Obrigada, Jane. Beijo. Tchau. Beijo, Até gente. amanhã.